Olá, nós estamos aqui ao lado do Júnior e ao lado do Eduardo, que são da Academia da Cerveja. Mas como eu estava conversando com eles aqui, academia não significa levantar copo não, é aprender sobre a história da cerveja. E não apenas degustar, saboreá-la, mas entender como funciona, entender as diferenças das cervejas. E vamos começar falando sobre isso aqui com o Júnior. Júnior, clara, escura, forte e fraca. As cervejas, todas elas têm uma diferença e começa por aí. Ou elas têm mais diferenças, pode encontrar vários conceitos das cervejas. Bom, primeiro é que nós brasileiros nós conhecemos apenas normalmente um tipo de cerveja, ou clara, dois tipos, ou clara ou escura, né? E sempre bebemos a cerveja Pilsen, a cerveja clara, a loira, né? Só que existe uma infinidade muito grande de estilos de cerveja, variedades, cores, aromas, sabores, cerveja para frio, cerveja para o verão. Tem muitos estilos e não é limitado apenas a um sabor somente. Tem vários, tem uma infinidade muito grande. Quem chega aqui na Academia da Cerveja não pode chegar e pedir, eu quero uma cerveja escura, uma cerveja clara. Ela vai entender, ela vai saber o que pode encontrar e quais são as diferenças. Olha, é impressionante como as pessoas que chegam aqui, elas buscam novos sabores. É claro que a Pilsen ainda é a mais vendida, mas surpreendentemente as cervejas Weiss, as cervejas Weizen, cervejas de trigo, elas estão acompanhando quase que o mesmo volume, a mesma pedida de cervejas aqui na casa. E as pessoas gostam de experimentar cervejas diferentes, cervejas com mais aromas, com um teor alcoólico mais elevado. Isso vem impressionando muito que as pessoas, hoje a informação está muito mais acessível, as pessoas acabam chegando aqui já com certo conhecimento sobre as cervejas, mas chegam aqui e se surpreendem ainda mais porque a casa ainda apresenta melhor, conceitua as cervejas para os clientes, fala o que esperar de cada sabor, o que torna mais interessante, mais rica a experiência de beber uma boa cerveja. Eduardo, fala pra gente um pouquinho do espaço aqui da Academia da Cerveja, então, que as pessoas não vão chegar aqui apenas e tomar uma cerveja, e sim entender, saber da história, saber da diferença. Eu, por exemplo, tomei uma cerveja aqui que tem um aroma de frutas, eu já me encantei, me apaixonei, só parei agora para não tomar mais para poder fazer a entrevista. Conta pra gente. Bom, Thay, o objetivo da casa é justamente esse, trazer um conceito, né? Então, ele não é somente um bar. É um local onde você vai poder aprender sobre as cervejas, e navegar pela história delas, saber qual é a origem. E além disso, então, nesse hall de variedades que a gente poder inclusive ter um ambiente para discutir sobre as cervejas, por que uma tem um sabor, o outro tem um sabor diferente, uma lembra um cravo, por exemplo, a outra já vai estar mais aromatizada. Então o objetivo da Academia da Cerveja é justamente proporcionar esse ambiente. Um ambiente onde as pessoas possam discutir sobre aquele determinado material, que é o que a gente está trabalhando, nesse caso, a cerveja, né? E pelo que eu vi aqui, o conceito do local, a pessoa não chega aqui e não bate um papo sobre uma cerveja qualquer, ela degusta, ela discute. Tem pessoas aqui que entendem do assunto e que podem explicar melhor para ela e, dependendo do gosto, dependendo da vontade dela, pode indicar uma cerveja daquele tipo específico. Perfeito. Então o que a gente vem trabalhando, e a gente observa que existe um espaço que outros produtos já estão trilhando, que é trazer o produto para o gosto, para o paladar individual. Então, nesse sentido, não é trazer de uma maneira coletiva, onde todo mundo gosta da mesma situação, é respeitar justamente o paladar de cada um. Então, a gente vai descobrindo, inclusive, o que as pessoas gostam. Já teve pessoas que começaram conosco trabalhando e bebendo uma cerveja Pilsen, ao final tomaram uma um pouco mais aromatizada e não voltam mais para Pilsen, né? Então, descobrir esses sabores é uma das propostas da casa. Então a gente observa que o brasileiro ele está despertando também para esse interesse, para essa diversidade que tem de material, né? Então, como o Júnior comentou, o brasileiro ainda tem aquele negócio de só a Pilsen, mas não. A nossa casa, por exemplo, abriu com 68 tipos de cervejas diferentes, né? Então, quando a gente fala 68, mas só conhecia uma, só conhecia a Pilsen. Não, exatamente, duas, três, ou a clara ou a escura. Mas não, realmente a variedade é muito grande. Cervejas de diversas regiões do mundo, né? Então, temos aqui cerveja da Alemanha, da Inglaterra, da República Tcheca, Bélgica. Enfim, realmente o que a gente quer trazer é opção, é variedade. Então, para que a pessoa consiga saborear aquilo que está trazendo maior sabor, né?
Júnior, e agora a gente tem aqui algumas amostras, a gente colocou, apesar que a pessoa chega aqui vai poder encontrar mais que as 68 ali para ela escolher, para ela saborear, para ela entender, aprender. Vamos primeiro, assim, no meu entendimento a gente tem a cerveja escura e a cerveja clara. Só que tem muito mais além disso. Você pode dar um exemplo pra gente, mostrar pra gente, por exemplo, uma que a gente tem aqui, como que funciona, qual é a diferença? Bom, vamos começar então com uma escura. Uma Kostreitzer Schwarzbier. Schwarz em alemão é preto. Então, vamos repetir? Kostreitzer. Ok. O alemão fala mais forte, né? Kostreitzer. Schwarzbier, uma cerveja preta. Ela é uma cerveja que ela vai harmonizar muito bem com carnes, com pratos mais condimentados. Então, toda cerveja, assim como bons vinhos, elas têm também a característica de harmonização. A força que Santa Catarina tem pela cerveja merece um espaço desses, né, que há tempo não tinha, né? Um outro exemplo, com licença. Schlenkerla. Nossa, vamos repetir essa também. Schlenkerla. Essa é uma cerveja de Bamberg, na Alemanha, feita com malte defumado. Algumas pessoas a classificam como bacon líquido. Ela é uma cerveja super defumada. Bamberg, uma região da Alemanha que ainda fazem, malteiam cereais defumados, no caso, ainda defumam o malte. Toda cerveja antigamente elas eram defumadas. Só que eles só conseguiram estancar a fumaça depois de 1850 para cá aproximadamente. Então, hoje, a Bamberg ainda mantém as características das cervejas feitas antigamente. E ela vai harmonizar muito bem com pratos defumados, inclusive com charuto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, o vinho, por exemplo, o vinho às vezes precisa de um tempo para ele ser tomado, para ser ingerido. A cerveja também passa por esse procedimento ou não? Bom, a cerveja tem um processo de fabricação, certo? E ela tem um tempo de maturação. No mínimo, uma cerveja boa para chegar no mercado, ela tem que maturar por no mínimo 10 dias.